Olá, muito bom dia a todo mundo, né? Manhã de quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2023. O ano do L. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, né? Lembra da escolinha do professor Raimundo? Quando aí era o Chico Anísio quem fazia, apresentava, fazia programa, e no final o salário ó. Em proposta de campanha, o excelentíssimo atual presidente, no momento candidato, já havia decidido até mesmo debates, ao qual o reajuste anual colocado foi de R$ 1.302, se não me engano, né? Ele prometeu que não, seria 1.320. Já se passaram 12 dias de governo e até agora não houve nenhum tipo de sinalização do presidente em exercício, no seu mandato, para o reajuste salarial. A princípio, alguns dias atrás, uns porta-vozes do governo, né? Falei errado, tô ficando muito na turma do L, né? Tá foda. Então, um dos seus porta-vozes declarou que esse aumento de R$ 1.320, que seriam R$ 18, né, de aumento, talvez seja colocado, indexado para a data de 1º de maio, como algo comemorativo ao Dia do Trabalhador. Só que logo assim no 1º de janeiro, né, eu acho que Dilma confundiu o que havia prometido, colocou em pauta e realmente oficializou o aumento de 18% no salário de servidores do Legislativo, Executivo e Judiciário. Por exemplo, agora o salário do ministro do Supremo pode chegar até R$ 45 mil. Eu acho que ele confundiu, né? Acho que R$ 18 foi para 18%, assim como o presidente deve ter esse valor, deputados e senadores. E isso também será aplicado para as esferas estaduais, como governadores, prefeitos, vereadores, deputados, né? E assim vai indo. Mas seguindo o pensamento em si, né? Aí eu falo, né? O governo dos mais pobres. Que vamos, como disse Haddad, né? No pronunciamento, antes de assumir, na virada de ano, que o pobre será colocado no orçamento e o rico será colocado no imposto de renda. Falando em imposto de renda, em campanha, né? Excelentíssimo Lula, Dilma e assim por diante, já havia colocado que a isenção para imposto de renda em seu governo seria em R$ 5 mil para que o pobre tivesse a total situação econômica vigente, pudesse usufruir do seu salário, dos seus ganhos. E realmente, R$ 5 mil, não é todo mundo que ganha, mas seria uma isenção de imposto para R$ 5 mil. Foi colocado onde era oficial da União que será mantida a tabela de isenção de imposto de renda em até R$ 1.902, que seria a questão de um salário mínimo e meio. Quem ganha mais do que isso já vai ter que pagar seu impostinho, né? É o governo dos mais pobres, ou para ficarem mosquito, todos os mais pobres. Caralho, ele tá fedido, hein? Que hora que o mosquito voando aqui. Aí, vamos lá, pensa o seguinte, a inflação vai subir, o dólar já está valorizando cada vez mais, subindo. E nisso, o real perde valor de compra, torna-se inflação. E mais situações de inflação também, colocando em público. Nesta semana, a fábrica da Guararapes, se não me engano, no grupo Riachuelo, encerrou as atividades no Ceará, na cidade de Fortaleza. Demissão de 2.500 funcionários.
O governo atual que assumiu é do PT e, obviamente, não deu mais nenhum tipo de isenção fiscal aos empresários. Né? Vamos fazer, que vai dar certo. A ministra do Esporte, Ana Moser, decreta que o esportes como League of Legends, existem ligas esportivas, né, virtuais, como League of Legends, Call of Duty e alguns jogos que jogam em ligas, em grupos, em times, não terão mais a isenção como ligas esportivas. O esporte digital hoje, pela ministra Ana Moser, que foi uma esportista, decreta que não são mais esporte, não haverão mais ter isenção e benefícios do Ministério do Esporte mais. Tinha streamer, tinha jogador que fazia o L, né? E aí? Vai cobrar do seu presidente, do nosso presidente, porque na verdade é o representante do país todo, né? Vai cobrar do mesmo a situação? E obviamente creio que jogos virtuais, né, consoles e jogos voltarão a ser taxados, porque pobre não precisa jogar. Né? Não é um jogo eletrônico não é jogo, não é um futebol de pelada, nada contra o futebol, porque nosso país é o país do futebol. Nós somos a nação de chuteira, ou éramos, porque ultimamente não ganhamos nada, só tomamos. E aí você coloca lá a situação a qual o quê? Devido à situação de isenção, tirando o pessoal do jogo eletrônico, do esportes, né? Da área do esporte, obviamente, muita coisa que havia de isenção sobre consoles, sobre jogos, sobre mídia, com certeza voltarão a ser tributados. Porque, pensando bem, pensa o seguinte: para manter-se a função assistencial, governamental, o país tem que rodar, a máquina tem que rodar. Puta, nós que não fica em cima, gente. O país tem que rodar, então tem que taxar, né? Sem imposto a União não vive. E nós, uma vez, a União será grande. Olha, mosquito. A União será grande. O Brasil será grande. E o brasileiro voltará a ser pequeno. Mas quem sou eu para falar isso a qualquer um? Segue o baile. É o que vai acontecer. Agora imagina aqui sobre o não cumprimento de campanha. Será que pode entrar isso aí como estelionato eleitoral? Né? Vamos lá, situação dos acampamentos em Brasília. Eu me solidarizo com quem está preso, mas o modo injusto. Quem depredou, quem aprontou, infelizmente, sabe que isso viria a acontecer. Estão havendo N arbitrariedades. Por exemplo, existem, acho que teve uma soltura ontem, liberação de crianças e idosos, mas não pode haver nenhum tipo de carceramento de menores, crianças, adolescentes, junto com indivíduos já de maioridade penal. O certo seria o que então? Se caso de detenção, essas crianças fossem recolhidas pelo Conselho Tutelar e levadas a um abrigo de menores até a soltura. E não foi ocorrido. Acho que o pessoal foi lá, bateu o pé, alguns deputados foram lá e pronto. E como eu volto a dizer, deputados aí que foram reeleitos da base bolsonarista, deputados que foram eleitos, mas foram diplomados, mas não estão exercendo a função, deveriam sim posicionar-se mais e lá verificar as condições de quem foi detido. Até agora isso não foi feito por poucos, foi feito por poucos. Mas deveriam todos lá se pegarem lá, que já foram eleitos, que estejam em Brasília ou que não estão, nomear advogados, representantes legais e colocar a função. Olha, eu sou deputado da República, sou senador da República, estou aqui para averiguar e eu tenho direito sobre isso, ver as condições dos mesmos. Mas até agora nada, né? Então assim, estão deixando lá a população que se fudeu, acreditando numa promessa, e algumas pessoas que não cumpriram se fudendo, infelizmente. Vamos tentar falar aqui da alíquota do imposto de renda. Vamos lá. Dólar valorizando, real desvalorizado. Previsão de taxa de juros vai ser muito mais que 12% esse ano. Provavelmente a inflação voltará a bater os 2 dígitos.
Então, obviamente, a moeda perderá valor de compra. Você não vai fazer muita coisa no mercado mais. Eu imagino que você deva gastar com alimentação, né? Hoje em dia, um salário mínimo. Para quem é pai de família, você gasta praticamente um salário mínimo com alimentação, tendo família, esposa, 2 filhos. E comendo só o necessário, sem nenhum tipo de supérfluo ou qualquer tipo de coisa exagerada, né? E isso vai piorar. A picanha não vai baratear. A cerveja, certeza, vai subir. E o brasileiro vai ficar às mínimas. Pessoal que fez o L, pessoal que votou, acreditou, não, né? Lula, pai dos pobres, só isso, aquilo, painho, né? Conheço pessoas que chamam mesmo de painho. Eu acho que ele vai ser um pai bem ingrato, porque vai virar coça para muita gente. E detalhe, né? Até o próprio presidente do PCO, se não me engano, é o Rui Costa, me corrija se estiver errado, o mesmo já se coloca contra, né? Já colocou que o próprio presidente, o atual governo em si, como está, se manter as suas totais diretrizes e propostas, ao qual ele está mantendo, não vai conseguir se perpetuar por 6 meses no governo. E detalhe que é o seguinte, não há por que todos ficarem em espanto. Simplesmente Dilma está cumprindo tudo aquilo ao qual que ele havia prometido. E devido à situação desse domingo próximo, que ocorreu, né, esse domingo ocorrido, na verdade, desculpem, ganhou força para isso. E há também uma situação agora de CPI, que será instaurada sobre a situação do ocorrido domingo, né, que vai a averiguação, se há financiadores e tal. Obviamente as pessoas que estavam fretando os ônibus serão colocadas em xeque, né? A RTT vai ser obrigada a disponibilizar o contratante, tudo. Aí, só que também as situações que vão se avaliar de prevaricação de alguns membros públicos, né? Que é tudo que indica, a ABIN informou a situação que viria a ocorrer no sábado para as férias governamentais em Brasília. Alguém prevaricou, né? Mas tenho aqui N suposições, N ideias que não vale a pena ser colocado aqui, mas colocar assim entre aspas, foi de caso pensado o que ocorrido. Mesmo havendo infiltrados ou não, o pessoal pensou nisso. Nossa, tem mosquitinho aqui de manhã fora, no meio do mato. Então, avaliem bem isso aí. O negócio vai arder. Acho que é apenas isso para falar hoje, por enquanto. Nada tão terrível. Mas avaliem bem agora o que vai dar, né? Porque o salário, pelo visto, não chegarão aos 1.320 esse ano, como foi prometido. É mais fácil dar 18% de aumento para os grandes cargos, né? Do Supremo, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do que dar R$18 de aumento para o mínimo, porque esses R$18 de aumento virá impactar também na Previdência e junto aos aposentados. Então, faz o L que o bagulho vem. Ah, sim, claro, né? Teve a situação aí do Guilherme Boulos ameaçando o Tarcísio no comício de São Paulo. Bolinhos, para variar, voltou a falar bosta de novo, né? Abriu a boca, cagou pela boca praticamente. Então, meus caros, é isso. Não há mais o que dizer hoje. Somente a situação que, se vamos avaliar o real perdendo valor, o dólar subindo, a inflação vai bater alta esse ano. Já desvalorizamos horrores a moeda nacional. Se tudo que for prometido for cumprido, e se inventar é de reimprimir moeda, reimprimir dinheiro, ai, vamos ter que andar como antigamente, andava com um montão de dinheiro, então, era uma situação de trocar dinheiro todo ano, né? Vai ser legal pra caralho. Então, meus caros, bom dia a todos,
segue o baile. Lembrando que não podemos nos sujeitar por apenas uma cervejinha, uma picanha, um prato de comida, um copo de cachaça. E, né, como diria o professor Raimundo, e o salário, ó,